Trazer-nos do nada à existência para a eternidade é algo que não conseguimos conceber. Desde sempre Deus já pensou em nós. E Ele, que é a verdade e a vida, nos quis. E para nos ter em sua morada para sempre, veio também para nos redimir, mas não passou pela paixão, pensando somente no coletivo, mas particularmente em cada um de nós. Cristo, em toda a sua glória, veio humildemente até nós, porque nos ama verdadeiramente. Relembrando Santo Tomás de Aquino, uma única lágrima já seria o suficiente para redimir toda a humanidade. Mas o que ele passou na paixão foi por cada um de nós. Foi por ti. Creio que isso nos mostra o quanto Deus nos ama e o valor de nossa vida para Ele. Não bastando isso, ainda oferece-se fisicamente da forma mais humilde possível, como pão que se transubstancia em seu corpo, em todo o sacrário do mundo e em todas as missas. Em estado de santidade, nossa retribuição em forma de entrega total de amor se dará naturalmente, mesmo com nossa miséria e pequenez. Mas ainda cegos disso tudo, não é possível que vejamos tamanha misericórdia nos chamando para arrependimento de nossos erros e desvios, para poder amá-lo sobre todas as coisas. Ele suporta nossas ofensas e permanece de braços estendidos para nos segurar e nos conduzir à verdadeira vida ao qual fomos todos chamados. Assim, a valorização da vida aplica-se não somente à nossa, mas à do próximo também. Nesse tópico também cabe muito transcorrer sobre perdoar e pedir perdão. Pois, por maiores que sejam nossas faltas uns com os outros, não é nada comparado ao perdão que Deus nos oferece para a nossa salvação e a uma eternidade de adoração. E ao querermos imitar a Cristo por amarmos a Ele, não somente devemos amar, como também perdoar. E qual seria o objetivo final de nossa existência? Para muitos, a vida resume-se ao máximo aproveitamento de suas possibilidades materiais e prazeres, tornando o eu o seu próprio Deus e templo, disfarçado de uma roupagem de bem-estar e do famoso, e que deve ser repetido sempre, eu mereço ser feliz, onde as consequências desses atos são devastadoras, tanto para si quanto para os próximos. E divórcios e famílias dilaceradas são apenas as coisas primárias dessa forma de se viver. Outras pessoas já não se utilizam de qualquer disfarce para promover o auto-engano, e assumem um comportamento mais explícito em torno de uma busca incessante por alimentar o ego e tornar-se também escrava do mundanismo. Essas duas formas de se viver são antagônicas com o que se espera de uma vida voltada aos valores de Deus, mesmo considerando que somos pessoas falhas e miseráveis, e que caímos o tempo todo em nós mesmos e no mundo. E quando incorporamos em nossas mentes os ideais invertidos, muitos hoje em dia são fortemente engajados a defender uma árvore de ser cortada e ao mesmo tempo são favoráveis ao aborto e à eutanásia. Cada ser humano veio ao mundo para amá-lo, mas ao invés de caminharmos para essa realidade e a praticarmos, vamos na contramão nos desvirtuando e atacando o próximo. A busca por uma vida de santidade e o caminho para seu real propósito começa muitas vezes nessas situações, onde em algum momento a pessoa enxergou algo a mais que a impactou, como uma sensação de se estar totalmente no escuro e que em um instante um relâmpago iluminasse tudo, e já no momento seguinte tudo voltasse à escuridão novamente. Os olhos viram uma verdade nunca antes percebida, mas foi somente por uma fração de tempo, e essa lembrança atuará como um chamado. Caso houver uma verdadeira inclinação para a busca daquela verdade que lhe foi apresentada por um instante, um novo caminho de vida poderá ser trilhado. A mudança pode levar muitos anos para começar a dar frutos vistos na humildade, paciência, caridade, entre outros. É um caminho, né? E após compreendermos dentro de nossa alma o que Cristo fez por nós, um amor de entrega vai crescendo até o ponto de sentirmos dores no corpo físico de tanto amor a Deus, desejando já estar em sua presença, mas também agradecidos pela vida terrena para podermos fazer mais por Ele aqui nesse mundo. Assim não queremos vai viver por nós, mas para Cristo, e o morrer já é lucro, citando São Paulo. E após essa vida terrena e um tempo de purgatório, poderemos derramar todo o nosso amor e contemplação à Santíssima Trindade, nosso destino e amor eternos. Oferecer-nos para padecer pelos outros, pela conversão dos pecadores e realizar mortificações para nos redimirmos com o Pai, são somente alguns atos que mostram que estamos no caminho. Levar mais almas a Ele significa que mais uma pessoa o amará pela eternidade. E se ama a Deus, desejará que mais pessoas o amem para a sua glória eterna.
A compreensão do sentido da vida leva-nos naturalmente a moldar conceitos acerca dos valores materiais, mundanos, da morte, da justiça e tudo mais que englobar nossa humanidade. E essa compreensão nos revelará muita coisa ao qual nosso coração se inclina hoje, principalmente sua concupiscência, e se aquela revelação da verdade que veio como a luz de um raio nos provoca uma busca ou rejeição. É como o mistério da graça e o mistério da iniquidade, merecendo também um livro inteiro à parte sobre o tema. O que normalmente ocorre é que quando nos analisamos, acabamos vendo tanto nossa inclinação a Deus quanto as coisas mundanas. E nesse ponto, e com muita coragem e paciência, a guerra se iniciará dentro de nós, com certamente muitas quedas e derrotas, mas também vitórias suadas. E tudo isso não para a nossa glória, mas para a de nosso Senhor, que veio para nos redimir do pecado. A primeira coisa a ser notada em relação à morte é o grande temor que existe em torno desse assunto, tornando-se até mesmo em um pânico velado, mas o que está por trás disso é o pesar pelo abrir mão de muita coisa que se está ligado nessa vida terrena, seja poder, influência, bens materiais, prazeres mundanos e muitas outras coisas baixas, mas também coisas boas como o afastamento de quem amamos e a falta que faremos a pessoas que dependem de nós. Soma-se a isso o medo do desconhecido ou um julgamento condenatório após a morte. No caso do apego aos vícios do mundo, somado ao fato de uma sensação de que a verdadeira vida está nesse plano, se configura uma verdadeira prisão que pode levar qualquer um a um pavor pela palavra morte. A autossatisfação vem do egoísmo e o alimenta mais ainda, que gera esse ciclo vicioso que expande seus domínios e desemboca na ganância. Inveja, soberba, vaidade, gula, e todos os tipos de pensamentos errôneos, levando uma pessoa ao buraco espiritual. Os aplausos e as glórias desse mundo que fazem as pessoas investirem tanto de suas vidas aqui, faz com que se agarrem a ela para se manterem mais e mais dentro desse estado de espírito, com a morte sendo a grande tragédia, pois será o fim de tudo que foi perseguido e conquistado. A boa notícia é que somos imortais, e até mesmo aquele inocente óvulo fecundado que foi expulso do ventre de sua mãe por conta de uma pílula anticoncepcional é um ser humano digno que também nasceu para tal. E essa imortalidade terá uma morada final após essa vida. A compreensão deste fato leva-nos a pensar qual o real valor do mundo material ao qual estamos a viver. Se estamos vivendo inteiramente para ele, o que estamos plantando para a nossa eternidade? Quais são os nossos valores? O que estamos fazendo e por quê? 3 perguntinhas básicas. Pare e reflita sobre isso. Essas perguntas podem levar a respostas impressionantes se analisadas em termos de que não carregaremos um único átomo deste mundo para a próxima etapa da vida. E de que talvez estejamos semeando o que iremos colher em uma eternidade. Para começar uma libertação desse estado de espírito, a observância aos preceitos da Igreja Católica, aliados com uma meditação acerca de seus próprios atos, poderá aos poucos abrir os olhos, mesmo que embaçados de tanta sujeira, mas já será um belo começo para se enxergar os pecados e caminhos percorridos. Certamente não há como falar de morte sem passarmos por uma reflexão do caminho e de uma análise do que fizemos e para onde projetamos o nosso coração. Entender um pouco o sentido dessa vida e como não temos como pagar por tamanha graça que nos é oferecida, pode naturalmente despertar um amor a Deus de forma tão imensa que nos conduz ao arrependimento profundo de nossas faltas e à humildade autêntica de quem está rumo à verdade e quer vivê-la após a morte de seu corpo. Para quem tem o pavor de deixar familiares desamparados, o remédio é ter a confiança plena nos planos de Deus. E para isso a busca na palavra deixada para nós é essencial, assim como o estudo da vida dos santos, isso é muito importante, que nos ensina muita coisa sobre como o Senhor age. A noção de que somos seres criados por Deus e que não estamos desamparados é essencial para conseguirmos projetar nosso espírito em direção à próxima etapa da vida, que vem após a morte física. Nesse mundo, a cruz pode ser pesada, mas será somente por um tempo, só por um tempo. E depois virão novos tempos eternos para nós, seja no céu ou no inferno, disso nós sabemos. Que tenhamos sempre em mente que a história da humanidade neste mundo chegará a um fim, assim como nossas vidas neste plano. Todos nós estamos fadados a esse destino, e que esperemos pacientemente pela renovação de todas as coisas. É a promessa de Deus em Apocalipse.